Abra sua Bíblia comigo, lá em Jó capítulo 42, verso 5. Jó 42, verso 5. Achou aí? Jó, capítulo 42, versículo 5. A palavra do Senhor que irá nos conduzir essa manhã. Depois também, já deixa aberto aí também já, ou marcado aí, Isaías, capítulo 55, verso 8. Já deixa o dedo marcando aí já. Eu quero orar com vocês para que nessa manhã nós possamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações, amém? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor nos dirigindo, porque se o Senhor não falar conosco, se a gente não vier aqui para ouvir a Deus, nós estamos com a motivação errada. Essa é a nossa motivação, o nosso foco em estar aqui hoje, seja ouvir a doce voz do Espírito Santo, amém? Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos, Senhor. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações de maneira doce. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações de maneira agradável. Que Teu Espírito traga exortação, que Teu Espírito traga direcionamento, que Teu Espírito venha nessa manhã a nos mostrar algo novo, Senhor. Nós nos abrimos para Te ouvir, Senhor. Fala aos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, sair daqui diferente de como entramos, mas totalmente abençoados pela Tua doce voz, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de nós lermos essa referência, sabe que na cultura indiana existe algo que me chama muita atenção quando eu fiquei sabendo, é que eles costumam honrar os pés dos mais velhos, sabia disso? Que na cultura indiana eles honram, é uma cultura muito diferente da nossa indiana, né? Se você for ver aí, é muito diferente, mas isso me chamou a atenção. Honrar os pés dos mais velhos. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles entendem que os pés dos mais velhos caminharam por caminhos que os nossos não passaram ainda. E sabe, irmãos, qual tem sido o maior investimento do inferno nesses dias, e principalmente no que diz respeito relacionamento pais e filhos? É que os mais novos, os filhos, né, a geração dos mais novos, eles não celebram a sabedoria dos mais velhos. E os mais velhos não celebram a vitalidade dos mais novos. E isso tem sido uma das grandes e maiores crises no relacionamento pais e filhos. E o que eu quero falar com vocês tem muito a ver sobre os porquês da vida. Os porquês da vida. Depois de muito tempo da minha vida, eu vim entender muita coisa que os meus pais me falavam quando eu era pequeno. Depois de muito tempo. Depois de quebrar muita cara. Você também foi assim, Bel? Quem já quebrou a cara porque não ouviu pai e mãe, levanta a mão bem alto comigo e fala, eu. Tá vendo, estou sozinho nessa? Não, irmãos. Só depois de muito tempo nós vamos entender aquilo que os nossos pais falavam quando nós éramos mais novos. Quem já ouviu a frase, quando era pequeno? Aproveita que passa muito rápido. Quem já ouviu isso? Lembra disso? E que você falava? Só tenho 15 anos, nunca vai chegar esse dia. E eu lembro também que quando eu tinha 15 anos, 14 anos, o meu sonho era ter 18 anos, irmãos. Eu queria ser de maior. Também, Felipe? Eu queria ser de maior de qualquer jeito. Até uma vez eu queria saber como é que fazia para meu pai me emancipar. Eu queria ser de maior de qualquer jeito, irmãos. E sabe o que aconteceu depois que eu fiz 18 anos? Eu queria ter 14 anos de novo, 15 anos de novo. Não é assim? Eu ouvi uma frase essa semana que falou muito comigo. É assim, ó: meninos querem ser homens,
Homens querem ser reis, e reis querem ser deuses. Mas sabe que eu tirei uma conclusão dessa frase? Mas só um Deus se fez menino. É tanta coisa que a gente ouve, pode até parecer um pouco melancólico, que eu vou falar para vocês agora aqui, né? Um dia, você brincou pela última vez com seus amigos. Você lembra quando foi esse dia? Você lembra, quem jogava bola na rua aqui? Raiz, bola na rua, com chinela havaiana na mão, né? Sem os tampão dos dedos no pé. Bola raiz, irmãos. Não tinha grama sintética na minha época, não. O campo, que era padrão FIFA, Copa do Mundo, era de barro. E quando chovia, era maravilhoso. Você lembra quando foi a última vez que você jogou bola na rua? E vocês, as meninas, o que menina costumava fazer? Brincar de boneca? O que fazia? Jogar vôlei. Isso, obrigado, Alê. Você lembra quando foi a última vez que você fez isso? Como menino? Sabe, irmão, se nós soubéssemos que aquela vez, ou aquelas vezes seriam as últimas vezes, como nós teríamos feito, né? Como nós teríamos celebrado cada momento daquele? Como nós teríamos aproveitado aqueles momentos, sabendo que seria a última vez? E na nossa vida é assim. Nós não sabemos o que iremos passar. Nós não sabemos o que vem pela frente. Nós não sabemos estamos aqui por estar, mas não entendemos a significância que tem de estarmos aqui. Por isso eu quero ler com vocês Jó 42, verso 5. Jó 42, 5 diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Abrindo um parênteses aqui. Essa declaração de Jó veio depois da maior crise da vida dele, onde ele perdeu tudo. Pensa na pessoa que perdeu tudo, Jó. Depois de uma das maiores crises da vida dele, ele declarou isso: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Numa versão, se não me engano, na revista atualizada diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu quero ler com você também Isaías, capítulo 55, verso 8. Nós vamos ler o verso 9 também. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Sabe, irmãos, algumas verdades, elas só fazem sentido para nós depois que enfrentamos muitas coisas. Você pode estar vivendo uma realidade na sua vida hoje, uma situação na sua vida hoje, e você não entende o porquê. Mas algo que eu tenho convicção é que quando tudo isso passa, nós começamos a entender o porquê. Você conhece a história de Jó, você sabe do que ele enfrentou, dos questionamentos que ele passava, dos questionamentos com os amigos que ele tinha ali ao lado dele, mas ele sempre entendendo que Deus era soberano sobre a vida dele. Chegando-se numa fase, num momento, aonde ele diz: meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E aí no verso 6, né? Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe, irmãos, muitas coisas só fazem sentido para nós depois que passamos por elas. E nós precisamos parar de buscar sentido nas coisas no hoje,
Você enfrenta situações que você quer fazer, você fica tentando procurar sentido, o porquê que eu estou vivendo isso, mas aonde foi, no que foi, por que que eu estou. Tem gente que se revolta com Deus, achando que eu estou passando por isso por causa de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus Ele é soberano, e muitas das coisas que nós passamos nas nossas vidas, muitas delas, são consequências de erros, atitudes erradas. Mas nós temos que entender que Deus Ele permite muita coisa para que nós possamos aprender com as situações. Tem gente que valoriza a vida depois de quase perdê-la. Tem gente que valoriza o casamento depois de quase perder o casamento. Nós temos a tendência de valorizar as coisas mais depois de quase perdê-las. Os sociólogos dizem, sabe o que eles dizem? Que nós somos o resultado das experiências que tivemos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus caminhos. Os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os seus caminhos. Deus já está no seu futuro, te esperando. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Sabe, irmãos, eu lembro, né? Quem é que já teve experiência de viajar com os filhos para um lugar longe e os filhos durante o caminho todinho? Falta muito? Falta muito? Falta muito? Depois de uma hora, falta muito? Falta muito? Quem já teve essa experiência gostosa? A gente é assim com Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Jesus? Por que, Jesus? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Ah, Senhor, onde foi, né? Será que eu cuspi na cruz? O que eu fiz, Jesus? Já vi até uma expressão uma vez, falaram assim, pastor, você tem que vir orar aqui porque tem uma cabeça de burro enterrada embaixo da minha casa. Irmãos, o Senhor já está no nosso futuro. E a partir do momento que eu tenho a minha vida colocada nas mãos do Senhor Jesus, eu confio nele, eu tenho que deixar Ele me conduzir, eu tenho que confiar nas promessas e no amor dEle. Você crê que Deus te ama? Crê mesmo, irmão? Fala um amém bem alto. Deus, Ele te ama, Ele tem planos de paz, Ele não tem planos de mal, Ele te ama. E Ele está te conduzindo, confie naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Não existe desperdício no reino de Deus. As suas marcas serão usadas para a honra e para a glória dEle. As suas marcas serão usadas como testemunho. Quem tem uma cicatriz no corpo? Eu tenho uma cicatriz, eu tenho uma no pé, mas tenho uma na mão. E todas as vezes que eu olho essa cicatriz, eu lembro do minuto exato. A Fabiana lembra do que eu estou falando, de quando eu me machuquei. Eu lembro que quase eu perdi o movimento da mão. Uma série de coisas. Lembro até da injeção que eu tomei, irmãos. Lembro que eu fui castigado a tomar antitetânica depois ainda, né? E eu tenho um problema, eu tinha, né? Não tenho mais, né, Fabiana? Eu tinha um problema sério com injeção, irmãos. Um problema sério, eu não vou contar os detalhes aqui, porque pode escandalizar alguns, mas eu tinha problemas, hoje eu não tenho mais, fui liberto, né? Aí você depois contra mim, né, irmãzinha? A gente conversa em casa depois, tá? Cortar os privilégios dela, cortar a torneira quente, cortar esses privilégios. Eu tinha, não tenho mais, graças a Deus. Mas a cicatriz, quando eu olho essa cicatriz, eu me recordo de muita coisa. Eu lembro da bondade de Deus, eu lembro o que eu passava na época, as dificuldades que eu estava enfrentando na época. Eu estava fazendo um bico de pintor na época, eu machuquei num compressor. Eu lembro das dificuldades financeiras que eu passava, lembro de tudo, a gravidez da Débora, lembro de tudo, dos detalhes. E quando eu olho para ela, eu falo, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida de lá até aqui? As cicatrizes, as marcas, elas servem para glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Elas servem para glorificar o nome do Senhor.
Você pode estar falando assim, mas Leandro, nada se encaixa na minha vida. As coisas não estão fazendo muito sentido. Quem aqui já viu um quebra-cabeça? Todos já viram, né? Aqueles quebra de 1000 peças. Quem gosta de montar quebra-cabeça? Você já viu o desespero que dá em você quando você abre uma caixa do quebra-cabeça, ô Felipe, e você olha assim, aquele monte de peça. 5.000 peças. Você olha aquele monte de peça, mas quando você olha na capa do quebra-cabeça, o que tem lá? Tem uma prévia de como vai ficar, não é? Mas quando você olha aquelas peças, você fala, isso não faz sentido. Como? O quebra-cabeça, ele só faz sentido quando as peças começam a ser encaixadas. Na sua vida, na minha vida, chega um momento em que tudo começa a se encaixar. Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. E você fala, Senhor, mas na minha vida hoje as peças não estão se encaixando. Sabe por quê, meus irmãos? Você não tem todas as peças estão nas mãos do Senhor. E cada dia Ele nos dá novas peças que vão sendo acrescentadas. Nós gostamos muito da solução rápida, né? A gente já quer a solução. A gente já quer resolver o negócio. Mas Deus, nos processos, Ele nos trabalha. No processo Ele nos trabalha. Irmãos, presta atenção. Quando nós olhamos a história de Davi, quando nós olhamos a história de José, de vários heróis da fé da Bíblia, o que nós podemos observar? Que em momentos em que tudo estava desmoronando na vida deles, na realidade tudo estava se encaixando. Presta atenção, se falasse um dia antes para Davi, é o seguinte, capaz se não, mas amanhã quando você for levar lá a marmita para os seus irmãos, você vai enfrentar um gigante. Qual será que tenha sido a reação de Davi? Pode ser que ele fala, não, beleza, que ele já lidava com urso, com leões, ele já lidava com isso. Mas se falassem para você, amanhã, presta atenção, você vai acordar, mas você vai ter uma dificuldade, o que você faria? Vou nem acordar, vou nem sair de casa. Se falassem para José é o seguinte, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser traído. Presta atenção, José, os seus irmãos vão te trair, mas lá no final, você vai ser honrado. Qual será que seria a reação de José? Paulo, eu tenho algo para você, mas você vai enfrentar masmorras, você vai enfrentar naufrágio, você vai enfrentar apedrejamento. Pode ser que às vezes ele encararia. Mas qual seria a reação dele quando ouvisse tudo aquilo, irmãos? Se não fosse a prisão de José, jamais José tinha se tornado governador do Egito. Se não fosse a prisão de José, jamais ele teria se tornado governador do Egito. Se não fosse uma tempestade, jamais Pedro teria andado sobre as águas. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Será que se falassem para ele, Estevão, é o seguinte, você está se convertendo agora, mas eu vou te contar, você vai morrer, como mártir ainda. E os discípulos? Quantos discípulos morreram de velhice? Vamos ver se você está bom de Bíblia. Quantos morreram de velhice? Qual o nome dele? João. Todos os 11, os 10, os 11, os 10, quantos quer que vocês façam as contas, foram martirizados, crucificados, crucificado de ponta cabeça, crucificado em forma de X, todos, queimados, todos. Pessoal, vem me seguir, mas o detalhe, você vai morrer crucificado, você vai morrer queimado, você vai morrer, tá? Você vai acontecer isso, você vai acontecer. E aí? Qual será que seria a nossa resposta para essas realidades? Se Deus antecipasse para você, se Deus falasse para você, eu vou antecipar para você, você vai viver a seguinte crise, você vai passar por isso, você vai passar por isso, você vai passar por isso.
Este vai ser o seu processo. Mas lá no final, processo dolorido, viu? Mas lá no final, a gente vai fazer um negócio bom. Vai ser bom. O que você faria? Será que nós encararíamos os processos de Deus? Será que nós encararíamos, meus irmãos? Será que nós encararíamos? Nós precisamos entender que tudo que passamos e enfrentamos, todas as marcas, tudo aquilo que se levantam nas nossas vidas, todos os processos, vou usar essa palavra, todos os processos que enfrentamos, eles servem para lá na frente glorificar o nome do Senhor. Tudo! Eu já vi inúmeros testemunhos, de situações que você ouvia e falava, meu Jesus amado. Mas quando você ouve o resultado final da bênção de Deus, você fala, esse processo glorificou o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós somos, quem aqui é ansioso? Levante a mão comigo. Ansioso, irmão, pode levantar a mão. Levanta a mão. Nós somos ansiosos. Nós queremos o X da questão. Nós queremos muitas vezes nos precipitar com as coisas. Muitas vezes nós erramos pela precipitação. A palavra fala, espera, aguarda, mas nós nos precipitamos. Achamos que tem que ser feito agora, tem que ser feito do meu jeito. Tem uma coisa que eu aprendi. Espera para falar. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Calma, Leandro. Vamos devagar. A vida acaba nos ensinando. Nós precisamos entender. Quando eu estudava essa semana e lia sobre isso, e pensava sobre isso, olhava para a minha vida. 2020 tem sido uma escola de fé para muitas pessoas. 2020 tem sido uma escola de fé. Anote essa frase que eu vou falar para vocês. Todo momento de crise carrega sementes de milagre. Anote isso aí. Anota isso aí que eu vou falar para você. Todo momento de crise carrega sementes de milagre. Todo momentos de crise. Sabe, irmãos, eu nesse momento das inúmeras coisas, eu vi, testemunhos de pessoas que prosperaram no momento de crise. Pais que ministraram a ceia para os filhos pela primeira vez. Eu ouvi uma criança falar feliz da vida para mim, pastor, eu estou feliz porque meu pai ficou 2 dias em casa comigo. Aí você fala, mas teve muito casamento que se acabou nesse momento de pandemia. Não, irmão, já tinha acabado antes. Já tinha acabado antes. Só veio à tona no momento de pandemia. Já tinha acabado antes. Todo momento de crise carrega sementes de milagre. E se você está enfrentando um momento de crise na sua vida, eu quero te falar algo. Este momento tem sementes de milagres. Este momento tem sementes de milagres. Talvez você esteja enfrentando um gigante. Eu quero te falar algo, meu irmão. Deus está com você. E a sua história, ela serve para glorificar a Deus. A sua vida, as suas marcas, elas servem para glorificar a Deus. Existe uma cruz que nos transformou escravos em filhos. A nossa história foi escrita com sangue, o sangue na cruz do Calvário. Presta atenção, irmãos. O Deus que se tornou homem,
sabendo o que ia passar, enfrentou a dor, enfrentou tudo, para que a tua história, o teu nome, fosse escrito na cruz do Calvário. Hoje eu e você temos vida. Sabe por que nós temos vida? Porque Ele entregou a vida dele por mim e por você. E nós podemos hoje viver a vida abundante. Mas isso que eu vivo não é vida abundante. É vida abundante sim. Porque você tem o Senhor cuidando da sua vida e te conduzindo em todos os momentos. Eu quero te convidar que você no seu lugar feche seus olhos.